Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Necton FIA. Em um ano bastante desafiador, o desempenho do fundo merece destaque, com valorização de 11% contra apenas 3% do Ibovespa. Ou seja, nossos investidores ganharam 4 vezes mais do que se tivessem seguido o índice. Olá, em dezembro a alta foi de 7%, ainda impulsionada pelo boom das commodities, pelo início da distribuição das vacinas e pelo pacote fiscal dos Estados Unidos. E lógico, pelo forte fluxo de capital que continua entrando na nossa bolsa. E exatamente por isso, Tati? Os destaques de alta do mês ficaram para os blue chips, como a Eletrobras, com alta de 18%, que chegamos a comentar até aqui no mês passado, e a Ambev com um ganho ali de quase 15%, mesmo diante de algumas análises mais pessimistas sobre o papel. Já na ponta de quedas, de destaques negativos, os papéis que mais caíram foram a Via Varejo, que antecipou um cenário mais negativo diante do fim do auxílio emergencial agora em janeiro, e apesar dos resultados positivos da empresa, Outra ação que foi ali na contramão do mercado foi a Tupi, que havia sido destaque de alta em novembro. E a desvalorização, ela ocorreu por uma notícia muito específica, relacionada ao parecer negativo emitido pelo CADE frente à aquisição da Texid. Mas o parecer em si, ele não é decisivo, e tendo em vista que outros órgãos antitrust internacionais já aprovaram o negócio, seguimos confiantes na tese. Para janeiro e para 2021, mantemos nosso viés positivo para a Bolsa, por conta das perspectivas de crescimento global mais forte, dando suporte ainda para esse super ciclo das commodities e atraindo também capital estrangeiro para países emergentes como o Brasil, Sem contar que o Ibovespa em dólar foi um dos índices com pior desempenho no mundo. Então a nossa bolsa está barata para o investidor estrangeiro. Ainda sobre essa questão do crescimento econômico mundial, acho que vale a gente destacar o bom desempenho da China, onde os investimentos em infra e construção civil têm sustentado a demanda. A projeção para o avanço do PIB do país asiático é de mais de 8% em 2021. E agora em 2020, onde todos os países acabaram registrando uma queda expressiva da atividade, o crescimento lá deve ficar em torno de 2%. Nos Estados Unidos, o destaque fica ali para a política monetária e fiscal expansionista, que devem sustentar uma rápida recuperação da atividade econômica. Já existem aí algumas instituições do mercado revisando as suas projeções para o PIB para acima dos 6%. Aqui no Brasil, além da demanda externa favorável, nós temos alguns pontos de otimismo. A vacinação, que está programada para começar agora no final de janeiro, a recuperação do PIB para um patamar acima de 3% e as boas perspectivas para o crescimento dos lucros das empresas nesse ano. Apesar do fim do auxílio emergencial poder ter algum impacto sobre o consumo, nós acreditamos que o crescimento da poupança das classes médias e altas feitas no ano passado pode compensar esse efeito. Outro ponto importante é os juros, pois ainda que a gente tenha uma tendência de alta para esse ano, o patamar ainda continua muito atraente, estimulando créditos e investimentos. A inflação também está ancorada, apesar dessa pressão recente que nós tivemos, nós acreditamos que a inflação deve ser reduzida e caminhar para próximo das metas nos próximos meses. E agora, olhando o cenário que deve trazer instabilidade, novamente a questão fiscal e política aqui no Brasil. Então, nós começamos 2021 sem um orçamento definido e é essencial que o governo acelere as negociações em torno das reformas, como a PEC emergencial e a reforma tributária. Há dúvidas também com relação a quem será o novo presidente da Câmara e do Senado, com as eleições agendadas ali para o início de fevereiro. Dessa forma, nós mantemos uma estratégia muito parecida do mês anterior, surfando na onda das commodities, com exposição em Vale, em Petrobras. Nesse mês, no final do mês passado, nós adicionamos os papéis da Suzano e da Braskem também. Da Braskem, acho que apesar da companhia apresentar alguns problemas ali com relação ao deslizamento de terras em Alagoas e a dificuldade no fornecimento no México, ela deve entregar números mais consistentes em 2021, com a demanda global por petroquímicos aquecida e os preços de venda mais atrativos. Além disso, a empresa acumulou uma queda expressiva ao longo de 2020 e está em patamar atrativo, tendo uma possível troca de controle como um driver a médio prazo. Os bancos representam outra parcela relevante do nosso portfólio, pois ainda vemos aquela assimetria positiva entre risco e retorno,
com maior demanda por crédito e por uma possível revisão das provisões tendo drivers importantes de curto prazo. Outro setor importante na composição do fundo é o setor de infraestrutura, onde as empresas devem ser favorecidas pelos leilões, pelas privatizações e pelos juros baixos. Então, nesse setor nós temos a Ecorodovias, a Eletrobras e Rumo. E em construção civil, nós temos ali na carteira a Trisul, uma companhia que está sendo negociada a múltiplos bastante atrativos frente às outras construtoras, tendo um ROI superior à média do setor. Além de contar com o Land Bank, que é o banco de terrenos ali, de 5 bilhões, com localização estratégica na cidade de São Paulo. E ela ainda está em fase de crescimento. Ela prevê um volume de lançamentos no mínimo 80% maior do que foi agora em 2020. Por fim, nós temos exposição ao varejo doméstico, com Magazine Luiza e Via Varejo. Falando um pouquinho sobre a Via Varejo, apesar da queda recente das ações, nós continuamos com uma visão positiva para a companhia, que entregou números de vendas bastante saudáveis em dezembro, com crescimento sendo puxado pelo e-commerce, onde houve avanço de 125% nas vendas do Natal. Além de estar ganhando o mercado, com o market share crescendo 3 pontos percentuais. Para você ter uma ideia da penetração das vendas online, ainda é extremamente baixa no país. Apenas 12% das vendas totais representam o e-commerce. Então, para vocês verem o potencial de crescimento que tem esse setor no Brasil ainda. Além disso, o preço da ação está muito descontado, bem mais barato que a Magazine Luiza e B2W. Bom, já comentamos aqui de uma forma rápida as principais teses de investimentos do fundo. Até breve e sucesso nos investimentos em 2021.